Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou conversar toda semana com uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Nosso convidado de hoje é advogado, professor universitário há 40 anos e uma das figuras mais polêmicas da cidade, já que não tem medo de falar o que pensa. Eu dou boas-vindas ao Dr. Walter Carlos Seifert. Dr. Walter, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Bom dia, Guilherme. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui nesse teu programa, que eu fiquei muito feliz com a lembrança. Você exagerou muito na apresentação, né? Eu não sou polêmico, nada. Eu costumo dizer o que o meu coração pensa, né? O que a vida me ensinou. Então, eu tento ser o mais natural possível dentro desse mundo maluco que nós vivemos, Guilherme. E olha, hoje nós falaremos de política e também de outros temas relevantes para o nosso convidado. Lembrando que no último bloco teremos o tradicional pinga-fogo com perguntas curtas, onde a resposta pode ser apenas sim ou não. Doutor, começamos falando de política. Eu já entrevistei aqui pessoas que se declararam liberais, outros conservadores, alguns progressistas, enfim, políticos e empresários, médicos de direita, de centro e de esquerda. E o senhor? Como o senhor se define politicamente? O Guilherme, política é uma coisa fantástica. Inclusive, eu como professor, eu sempre digo que alguns põem a política em segundo plano. Eu entendo que a política é essencial na vida humana, nada se faz sem política. Mas uma política voltada, à questão do bem-estar do cidadão, o bem-estar da população. Dentro da questão política atual, se nós analisarmos num contexto mundial, eu sou mais para o lado direito. Para o lado da direita, porque a gente está vendo o que está passando no mundo. Então, me preocupa muito algumas posições políticas, alguns interesses econômicos dentro da política, e isso é muito perigoso no mundo hoje. A minha posição política hoje, seja ela a nível mundial, brasileiro e mesmo regional, eu sempre me inclino mais atualmente pela política de direita, principalmente porque as propostas e o que está acontecendo aí, a gente nota que está sendo muito melhor com as posições, as colocações de pessoas da direita. Essa é a minha posição, Guilherme. E hoje, doutor, no Brasil, nós temos aí mais de 30 partidos políticos legalizados e outros 80 em formação. Existe algum partido que o senhor se identifica mais, que o senhor de repente seria até mesmo filiado? E qual o senhor jamais se filiaria? Primeiro eu vou voltar, vou fazer de trás para frente. Primeiro, eu jamais me filiaria no PT. PT está mostrado aí que é uma quadrilha. Montaram uma quadrilha no Brasil, praticamente estruturaram durante muito tempo. O PT, especificamente o PT, tem pessoas de esquerda e há necessidade que exista uma esquerda. O lado contrário é interessante, mas desde que seja voltado para coisas boas. E o que a gente tem visto é que verdadeiros aparelhamentos de algumas pessoas com projetos pessoais, projetos de poder, e não projetos de solução do país. Então, eu vejo com muita preocupação a forma como se aparelharam, principalmente a esquerda se aparelhou nesse momento, e isso a gente tem visto até pelos reflexos no mundo todo. Temos, muitas vezes fala em Venezuela, Cuba e Chile. Eu viajo muito para a Argentina, viajo muito para o Chile, já viajei para a Bolívia, para a Colômbia, e a gente tem visto que não deu resultado. Isso não funciona da forma como foi feita essa modulação que eles querem fazer de partidos de esquerda. Da forma como eles vendem uma coisa, mas na realidade as cabeças dessas pessoas que estão na esquerda, nesses partidos que formam verdadeiras quadrilhas, eles estão bem financeiramente, eles se enriquecem de uma forma monstruosa, a corrupção é uma coisa violenta que ocorre, e isso não é do meu princípio, eu não aprendi isso
na minha vivência, eu não aprendi isso dos meus 66 anos de idade, com a minha criação, que meus pais ensinaram, meus avós me ensinaram. Já fui um momento de esquerda, em muitos anos atrás, naquela jovialidade que a gente acreditava em tudo o que colocava nos olhos da gente. E eu senti com o tempo, né, aprendi com o que a gente tem visto no dia a dia, o absurdo que virou esse nosso mundo. E não está diferente no nosso país, Guilherme. E um partido que o senhor talvez se filiaria? O senhor tem, de repente, alguma afeição a algum partido político? Não, nenhum. Eu, infelizmente, eu digo que para você se filiar, para ser candidato a alguma coisa, eu muitas vezes até penso assim, tem pessoas que têm o desprendimento de se aventurar numa questão política, mas eles necessariamente precisam estar filiados a um partido político. Perfeito. Né? E quando você verificar a questão política, os programas de partidos, de estatutos, são uma maravilha, mas ele não é realizado, ele não é cobrado, não existe uma cobrança da base, a base simplesmente aceita tudo o que as pessoas de cima, os mandatários mandam, e aí vira uma esculhambação. Então, infelizmente, partido precisa ter para você ser candidato, né? É uma exigência legal. E eu já fui filiado muitos anos passados, há mais de 40 anos, eu fui filiado a um partido político, mas saí, não me filiei mais um e atualmente não me filio mais em um. Eu sou um advogado que atua muitas vezes nas questões políticas eleitorais, defendendo isso, aquilo, né, questões eleitorais, mas não tem nenhuma pretensão em filiar partido político. Outros advogados que estiveram aqui nessa bancada disseram que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem lado político, e esse lado seria a esquerda. O senhor concorda com essa afirmação? Como o senhor enxerga a posição da OAB em relação à política brasileira? Guilherme, inclusive nós nem conversamos sobre isso antes, e essa pergunta para ti, ela veio muito a calhar. Não sei se você sabe, eu fui conselheiro federal da Ordem dos Advogados por 2 mandatos, eu fiquei mais de 6 anos em Brasília, ia 2 vezes por mês, trabalhando para os advogados, para a advocacia, para a cidadania brasileira. Participei, inclusive, fui um dos que assinou, na época, o impeachment do Collor de Mello e também no movimento da Dilma Rousseff. E isso que você falou é uma verdade. Dentro da OAB, hoje, também, ela existe um lado político muito forte de esquerda, porque, principalmente, que muitos conselheiros, na época, que estão dentro da OAB, eles vêm de estados, muitas vezes, politizados, mandados por centros de esquerdas muito fortes. E aí mudar isso é a mesma coisa que a gente reclama, muitas vezes, de repasse do sul para o norte e assim por diante. E é difícil mudar essa estrutura da OAB hoje lá dentro. Mas eu concordo contigo, eu inclusive tenho vergonha de algumas posições da OAB com relação principalmente a última do Felipe Santa Cruz, que foi uma vergonha o que essa pessoa fez, ele jogou no lixo a memória da OAB, aquelas lutas históricas que a OAB tinha, né? E se perdeu no tempo. As pessoas valorosas que realmente lutavam pela cidadania e por um país melhor dentro da OAB, a maioria delas não está mais lá. E isso é lamentável que ocorra, né? Então, eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, né, que a OAB hoje ela não está servindo para o papel para que ela foi criada. E isso tem que haver uma mudança. E já que nós entramos no âmbito jurídico, eu lhe pergunto qual a avaliação que o senhor faz da atuação justamente do Supremo Tribunal Federal. Há, na sua opinião, ativismo jurídico por parte dos ministros da Corte? Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida, é uma vergonha. Eu acredito no judiciário, E sempre digo o seguinte, a melhor justiça que se faz em primeiro grau. Segundo, ainda é boa. E quando se chega na parte final, passando pela 4ª instância, que é o Supremo Tribunal Federal, é uma vergonha. São pessoas colocadas lá, muitas vezes notório conhecimento jurídico, mas na realidade foram direcionados
por presidentes que lá escolheram, presidentes que lá tiveram, defendendo os interesses dele. E esse ativismo jurídico é uma vergonha. Jogar a Constituição no lixo bastante grande, e o fato mais chocante dos últimos tempos, né, não concordo com muitas coisas que foi dito por Daniel Silveira, mas a forma como fizeram, jogaram no lixo. Eles tiraram a liberdade de expressão, eles estão fazendo um ativismo jurídico muito grande e, inclusive, tomaram o poder para eles. Algumas pessoas lá dentro do Supremo Tribunal Federal, né, é uma vergonha para a nação. Em qualquer outro país decente, né, já teriam destituído o Supremo Tribunal Federal, principalmente com algumas peças lá dentro que elas estão acabando com o direito. Eu, como professor de direito, eu tenho certeza que todo professor de direito hoje, ele fica constrangido em botar normas jurídicas, falar de Constituição Federal, quando ele prega uma coisa, o que está escrito na Constituição Federal, minutos depois o Supremo Tribunal Federal joga no lixo tudo aquilo que foi feito em 1988, né, que é a Constituição de 8 de outubro de 1988, e eles não estão obedecendo. Então eles fazem a Constituição como eles acham que é a Constituição dele. Até uns negócios interessantes que a gente tem visto, que quando o Bolsonaro assumiu, né, a presidência da República, a Rosa Weber entregou para ele uma Constituição Federal, né? Eu acho que eu era a última que eles tinham lá dentro do Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro devia levar a Constituição para eles começarem a analisar aquela que eles deram para ele. Rapidamente, voltando para a política, quem deve ser eleito presidente da República esse ano? Eu tenho assim... Na minha opinião, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O resto que está aí são tudo aproveitadores. Não sei, a esquerda, se alguém votar na esquerda, está votando na ladroagem, está coadunando com a criminalização, aquilo que existiu no passado, os dinheiros que foi roubado, que foi desviado, estão aceitando um ladrão voltar ao poder. Que o Lula foi um ladrão, as pessoas, alguns dizem, ele foi inocentado. Não foi inocentado, né? Simplesmente mudou de rua, não aceitaram, inclusive situações... A questão do CEP, né, do processo. Exatamente, quando situações que foram... O próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, recebeu vários habeas corpus dentro e nunca se deu por impedido, nunca levantou-se essa questão, né, de tirar de Curitiba o julgamento, e aí, num momento, numa jogada, né, interesseira do próximo ministro Fachin, que foi a pessoa que foi colocado pelo Lula lá dentro, anulou a decisão pela incompetência, dizendo que Curitiba não era competente para julgar, e jogou para o outro lado. Quando já passou pela primeira instância Curitiba, foi para Porto Alegre, por unanimidade, o Tribunal Regional de Justiça de Porto Alegre condenou, e o STJ, por unanimidade, manteve a condenação e, inclusive, aumentou a pena do Lula. E aí, numa jogada, numa chicana muito vergonhosa para a nação, diz que anulou, não inocentou, como muitas pessoas sem um senso, sem um pouquinho de inteligência, né, não conseguem ver que não foi nada disso. Então, estão querendo manipular a opinião pública, né, para poder tirar vantagem disso. E para finalizar, pergunto em relação ao governo do estado. Quem deve ser o próximo governador, na sua opinião? Inclusive, tivemos falando sobre isso hoje, o Guilherme, e é difícil, a situação está bastante ainda nebulosa, porque o que a gente está vendo é muitas artimanhas, muitos bastidores. Uma hora é um, outra hora outro, e tem questões ainda que não foram bem resolvidas, né? A questão dos respiradores com o atual governador, tem questões de outros que na época abraçaram o presidente Lula e agora estão no outro lado, aí um está de um lado, outro está do outro. O povo está confuso, está confuso. Eu não acredito em pesquisa, né? Acho que as águas elas vão começar a correr daqui a alguns dias, né? Para saber qual é o rumo que vai ser tomado. E está difícil a gente saber em quem apoiar e como fazer e em quem acreditar nessa política, inclusive no nosso estado de Santa Catarina.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o programa 1 contra 1. De volta com o programa 1 contra 1, hoje entrevistando o advogado e professor universitário há 40 anos, Walter Carlos Seifert. Doutor, o senhor sempre foi uma figura, digamos, polêmica, por ter uma personalidade forte. É um homem que não tem medo de dizer o que pensa e de se posicionar. Inclusive, no dia em que a ex-presidente Dilma Rousseff viria a Rio do Sul, o senhor liderou um protesto que acabou repercutindo em toda a mídia regional. Inclusive, esse protesto aconteceu na porta do Colégio Dom Bosco, que receberia a então líder do executivo do país. Eu gostaria que o senhor comentasse aquele episódio. O senhor se arrepende? Faria de novo? Como foi que se deu aquela situação? O Guilherme, eu penso, né, que mesmo que muitas vezes eu faça algumas coisas por impulso, mas elas são pensadas também. E se um cidadão se cala sobre tudo que está ocorrendo, né, ele é conivente. Eu não me arrependo em momento algum, inclusive acho que teria até feito mais, né? Eu acho que eu não fiz tanto, eu não fiz mais porque ela não pousou aqui. Né? Ela, eu não sei se o que aconteceu e ela. O motivo oficial é que não havia teto para o helicóptero pousar. Uns brincam ainda, dizem que não foi por causa do Walter, mas não é verdade, né? Naquele momento havia uma comoção muito grande da população, houveram passeatas para a retirada dela, e nós sabemos que a Dilma é uma incompetente total, ela não tem cérebro, né? Porque tudo que ela fala, ela virou piada de tudo que é em que é rede social, em tudo que se vê, é piada mais se fala da Dilma. Eu não vi ninguém falar nada de bom, nada assim que agradasse a figura dela. Ela é burra, né? Ela não tem um pingo de inteligência e na época, né, o movimento pedia isso. E se não existirem pessoas que lutam contra tudo isso, as coisas se perpetuam. Então, os movimentos nessas situações eu acho que tem que existir. Não aquele quebra-quebra, nada, porque todos os movimentos que houveram naquele momento foram movimentos pacíficos, é lógico, com algumas palavras que são ditas, mas não de agressão, não de agressividade, e sim buscando com que a pessoa ao menos se antene para saber que ela está errada. O político tem que aceitar essas críticas, porque se ele não aceitar, ele não é político. Então, não me arrependo, né? Acho que foi o momento certo, tanto que ela acabou sendo, né, impeachmentada, né? Teve que sair do governo e eu acho que saiu no momento até tarde demais. Por que, apesar de ter uma postura de ativismo político, como nesse caso, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff, o senhor nunca entrou de fato para a política? O senhor já recebeu algum convite para disputar um cargo eleitoral? Eu já recebi várias vezes convites para participar como candidato a vereador, até eu já fui convidado para vai ser a vice, aquele negócio. Eu não tenho estômago para aguentar determinadas coisas, né? Eu não me curvaria a certas pressões que são feitas, eu não troco o meu nome por cargos de ninguém, eu não aceitaria a manipulação. Eu penso que todo político, né, isso tem como formação da minha vida de professor e de ensinamento.
O que é alguém que exerce um cargo político, ou mesmo, seja como vereador, como deputado ou como senador? É uma procuração que a pessoa entrega para o cidadão e ela tem que prestar contas à sociedade. E a partir do momento que você tem que prestar contas, você tem que ter liberdade para administrar os seus bens e a sua forma de atuar. E há muitas pessoas que estão ali dentro não agem dessa forma. E isso é a maior falha da população, do brasileiro, do votante. Ele vota por amizade, ele vota por uma camisa de futebol, ele vota por um sacolão, ele vota por ser amigo e assim por diante. Quando eu acho que tem que votar por competência, tem que saber se a pessoa é um administrador, se ela tem conhecimento jurídico, se ela conhece de política e não politicagem. Isso que é importante. E se um dia eu fosse candidato e tivesse a felicidade de ser eleito, ou eu ia ser reeleito todas as vezes pela minha postura, né, ou nunca mais ia ser, porque eu não ia jamais me curvar em botar pessoas por amizade e por interesse, e sim por competência. Doutor, eu gostaria de voltar a falar da sua profissão. Nós sabemos que toda pessoa tem sim direito à defesa em um processo. Porém, se defender, pelo menos no meu entendimento, não significa ser inocentado obrigatoriamente. Um criminoso, ele tem direito sim à defesa para tentar reduzir a pena ou algo do tipo. Mas quando um criminoso é considerado inocente, há aí uma injustiça e não o sucesso da defesa. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Dito isso, eu pergunto, enquanto advogado, quando o cliente é réu e lhe confessa, às portas fechadas, que de fato ele cometeu o crime, o senhor ainda assim trabalha para inocentá-lo? Guilherme, essa pergunta é bastante interessante. Eu sempre digo isso, estou com 40 anos como advogado, e todo mundo tem direito à defesa, está na Constituição Federal. Quando se fala em direito de defesa, não é o direito de ser inocentado. Exatamente. É o direito de ter a aplicação da pena da forma justa. Por isso que eu faço um comparativo muito grande. O que é justiça? Justiça, para mim, na minha forma filosófica de pensar justiça, até como professor de ética também, eu entendo que justiça é vingança. Mas a vingança não aquela olho por olho, dente por dente. É a vingança que a população, através dos seus representantes políticos, fazem leis para aplicar uma penalidade àquele que comete algum delito. Então, essa vingança é praticada pelo Estado. Eu quero justiça, a gente vê muito na imprensa, acontece, eu quero justiça. O que a pessoa está pedindo com isso? Eu quero que seja aplicado aquilo que eu determinei que o meu deputado fizesse a lei, que ele tem que ser aplicada essa justiça, aquela pena que está prevista em lei. Então, o advogado, ele não prega a inocência, ele defende o direito da pessoa. O que é defende o direito da pessoa? Faz com que ela tenha um direito de uma defesa justa. Ele vai dar os argumentos por que fez, ele não vai pedir a inocência. Ele vai fazer com que seja aplicada a justiça, ou seja, a pena devida, correta, o mínimo possível, tentando justificar muitas vezes uma atitude que foi cometida. Então eu concordo com o que você falou, né, que eu defendo, se for para defender, é lógico que é uma questão de consciência, um criminoso, eu não defendo o crime, jamais defendo o crime, eu defendo o direito de defesa, tentar amenizar a pena mais branda possível. Perfeito. Ao cliente. Jamais vou dizer inocente. Se ele for inocente, eu vou brigar pela inocência até Exatamente. o final. Até o final, se eu entender que ele é inocente, eu vou brigar até o final. Se, como dissesse, entre as quatro paredes, ele me disser que fez aquele delito, eu vou tentar amenizar a punição dele. No mínimo, eu não vou dizer que ele é inocente. Perfeito. Né? Eu vou dizer, não, ele fez, mas ele fez por isso, por aquilo, e ele tem direito a ter uma defesa justa e a aplicação de uma pena que a justiça entender correta, que foi a população que deu. Perfeito, através do seu voto, da procuração do seu representante. Doutor, mudando um pouco de assunto, o senhor venceu uma batalha árdua contra a Covid-19.
chegou a ser entubado por alguns dias e nós sabemos que quando o paciente precisa desse tipo de tratamento é porque o caso é muito grave e na minoria dos casos acontece a cura. O senhor se curou, graças a Deus. Eu gostaria que o senhor relatasse como foi todo aquele momento, como foi passar por essa experiência, o que passava pela sua cabeça. O senhor chegou a pensar em algum momento que talvez até perderia essa batalha? O Guilherme, realmente foi uma passagem muito violenta na minha vida. Eu, assim, como te falei, eu fiquei uns 18 dias na UTI, alguma coisa assim, mais não sei quanto, na UTI não, entubado, mais na UTI e mais tempo no hospital. Consegui sobreviver. Se eu tivesse falecido quando eu fui entubado, né, ou tivesse morrido, eu não tinha lembrado de nada, mas é uma lição de vida que me ensinou muito, que nessa vida a gente não leva muito, nós temos que preservar a família, preservar as amizades, né, e o dinheiro ele ajuda, mas não é o resultado de tudo. Foi difícil, a vida da gente muda toda, o Guilherme, né? Eu acho que todos aqueles que já passaram por alguma situação semelhante, né, sabem o quanto é complicado. E até nesse momento, né, aproveitando o teu programa, agradecer todos aqueles que porventura tivessem pensado na minha pessoa, que me conheciam, né? Eu acho que essa força positiva, essa energia positiva de todo mundo foi muito importante. Orações, quem acredita ou não em Deus, cada um tem a sua crença, isso faz valer a gente e saber que a vida é muito bom. Inclusive eu lamento que tem muitas vezes pessoas que tiram a sua vida quando outros lutam e estão ali, né? Lamento também por muitos que não conseguiram ter a felicidade de ter sobrevivido a essa doença terrível que foi o Covid. Mas é uma experiência que eu não queria passar de novo. Como foi aquele momento, até para a gente encerrar esse bloco, em que o senhor é informado que vai ser entubado, né, que sabe que vai ser sedado, e a partir daquele momento o senhor vai dormir e não sabe se volta a acordar ou não, como o senhor mesmo comentou. Se eu tivesse vindo a falecer, eu não teria nem como saber qual foi o momento exato, né? Enfim, eu acredito que o telespectador entende o que eu quero dizer. O que passou na tua cabeça? Porque você está indo para um sono que você não sabe se você vai acordar ou não. O Guilherme, é muito interessante isso, foi bastante, para mim, foi um choque. Quando eu estava no momento, eu estava no lado da minha filha, a Laís, que inclusive te conhece bem ela segurou inclusive a minha mão quando o médico veio dizer, volta, tu vai ter que ser entubado. E eu sou advogado da Unimed, a Laís também é, e a gente sabe tudo o que passou, todas as pessoas que por lá passaram. E naquele momento, com outros amigos que faleceram, o Dalmir, o Ademir Kaiser, né, vários colegas da gente faleceram, que foram entubados. Eu pensei, agora eu vou. Mas o que eu pensei? Como eu pensei em Deus, né? Pensei na força, segurando na mão da minha filha, pensando e acreditando na medicina, né? Eu disse, eu não tenho como decidir. Né? Eu disse assim, realmente eu pensei que não voltava mais, tá? Isso tenho certeza absoluta. Eu disse, agora eu vou. Né? E foi aquela situação bastante complicada. E estou aí, sobrevivi, graças a Deus, recuperei tudo e a vida continua. Vou lutar com ela até o último momento. Saiba que todos nós torcemos pela sua recuperação e estamos felizes de vê-lo aqui. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Estamos de volta com o programa 1 contra 1, recebendo hoje o advogado e professor universitário, Dr. Carlos Walter Seifer. Doutor, nas próximas eleições, quem deve levar o seu voto para deputado estadual e também federal? O senhor já tem ideia? Ainda não, Guilherme. Tenho algumas alguns pessoas... nomes, o senhor poderia revelar para a gente? Não, eu não vou revelar, até porque tenho amizade tanto para vários, aí eu não vou me declarar agora, né? Porque ainda, como te falei, eu estou esperando como é que vai ficar a posição deles com relação a nível nacional. Eu só posso dizer o seguinte, aquele que não estiver no lado do Bolsonaro não leva meu voto. Quem foi, na sua opinião, o melhor prefeito que Rio do Sul já teve? Melhor prefeito, na minha opinião, que teve foi o Milton Obos, na sua primeira gestão, né? E o Tomé hoje está sendo um excelente prefeito na minha visão. Nesse segundo mandato dele está sendo muito bom. E o pior prefeito? Pior prefeito? O senhor passou por algumas gestões. A questão de dizer quem é o pior é difícil, se você analisar. Teve muitos piores que foi difícil de... Está difícil de dizer. Eu vou... apesar de tu disser que eu tenho coragem de dizer algumas coisas, né, de apontar, eu até por questão da amizade, de família de algumas dessas pessoas, eu não vou fazer para não criar problemas familiares. Talvez um governo que o senhor entende que não foi tão positivo, que o senhor não concorda com a maioria das ações, se o senhor se sentir à vontade, também se preferir, não tem problema. Não vou chegar, porque, como eu disse, depois do meu Covid, eu estou pensando muito em algumas colocações e não vou atacar diretamente agora, não. Sem problemas. Se bem... Não, eu vou usar, para mim, vou dizer então. Diga. Pior para mim foi o Jailson. Pior prefeito do senhor? Pior prefeito que o Sul já teve. Algum motivo em específico? Não, porque foi ruim. Foi ruim e eu lembro, inclusive, de alguns fatos, né? Porque principalmente depois que o Milton assumiu depois dele, e eu tive na prefeitura, na parte jurídica, a gente verificou calçamentos mal feitos, coisas refeitas, e ficou uma esculhambação. Estava detonando o Rio do Sul, né? E teve alguns que depois ficaram parecidos com ele também, né, em algumas prefeituras. Mas para mim, eu nomino o Jailson Lima da Silva. E para nós irmos para o nosso Pinga Fogo, eu quero trazer um tema polêmico aqui para o programa 1 contra 1. Qual a sua opinião sobre o aborto? O senhor se sente à vontade de falar sobre esse tema? Tranquilo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu sou totalmente contra o aborto, né? Totalmente contra o aborto feito sem necessidade. Eu sou a favor do aborto de caso de estupro, né, que eu acho aquele aborto não consentido, eu sou totalmente favorável. Em que pese, né, as questões religiosas que existem, o direito à vida, porque essa questão ela é muito polêmica. Quando é que a vida ela foi concebida, a partir do momento que a pessoa é vida ou não é. E quando coloca em risco uma mulher, né, um adolescente, uma criança que foi vítima de aborto e ainda colocando em risco a própria vida dela, enquanto está tentando gerar essa pessoa, sou favorável ao aborto, sim. Perfeito. Vamos para o nosso Pinga Fogo. Perguntas curtas e respostas com sim ou não. Tudo bem? Correto. Vamos lá. Já votou no PT alguma vez? Não. Lula foi um bom presidente? Não. FHC foi um presidente melhor que Bolsonaro? Não. O impeachment de Dilma Rousseff foi golpe? Não. Existe partido político que não seja corrupto no Brasil, na sua opinião? Não. Acredita na inocência do governador Moisés no caso dos respiradores? Não. Acredita na inocência do prefeito Tomé nas investigações que aconteceram em Rio do Sul? Acredito. Confia nas urnas eletrônicas? Não. Acredita nas pesquisas eleitorais? Não. O senhor é a favor das privatizações? Sim.
Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Sim. O senhor é favorável ao porte de armas? Sim. Concorda com a frase, bandido bom é bandido morto? Não. A vacinação contra a Covid-19 deveria ser obrigatória? Não. Existe corrupção na OAB? Não. E para a gente finalizar, vale tudo para ganhar um caso no tribunal? Não. Como nós vemos em alguns casos, muitas vezes se diz que esse advogado é bom, porque ele vence muitos casos, ele inocenta muitas pessoas. Mas será que ele é bom mesmo? Será que ele está realmente fazendo justiça? Fica essa reflexão, né, doutor? Fica É verdade. esse pensamento, né? Mas não acredito no vale tudo. Que bom, ficamos felizes de saber disso. Doutor, obrigado por participar conosco do programa Contra Um. Precisar, estamos à disposição sempre, né? Aproveitando até que o Guilherme estava junto com o pai dele quando ele começou na creche, né, Guilherme? Exatamente. Então tenho lembranças antigas e hoje está aqui, um baita jornalista. É Muito obrigado. Uma honra estar aqui sendo entrevistado por ti. Meu pai sempre me conta essa história. Quando foi me levar para o primeiro dia de aula, estava lá o senhor junto à sua filha. A sua filha tem a mesma idade que a minha e acabamos os dois tentando, como podemos dizer, aliviar a tensão dos filhos que estavam em prantos porque não queriam ficar na escola no primeiro dia. Muito bom vê-lo aqui no programa. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até. E assim a gente encerra o programa Um Contra Um. Eu espero você na semana que vem. Até lá!